Bloco 48. Geopolítica Contemporânea segundos. Aula 1. Conflitos no Oriente Médio. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante e que aparece bastante em provas do Enem e concursos: os conflitos no Oriente Médio. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, que dominava grande parte do Oriente Médio, foi desmontado. E sabe o que aconteceu? As potências europeias, principalmente Reino Unido e França, dividiram a região sem levar em conta as diferenças étnicas e religiosas. Esse tipo de divisão sem planejamento é um grande problema até hoje. Aliás, um exemplo famoso disso é o Acordo Sykes-Picot, que aconteceu em 1916. Era um acordo secreto que definia as esferas de influência de cada país na região. Basicamente, decidiram o destino do Oriente Médio à distância, sem nem perguntar para quem morava lá. Com isso, muita tensão começou a surgir. Um ponto de virada importante foi em 1948, com a criação do Estado de Israel. A ONU propôs dividir a Palestina, mas isso provocou o deslocamento de milhares de palestinos e gerou conflitos que continuam até hoje. E não parou por aí. Vários conflitos surgiram depois, como a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e a Guerra de Yom Kippur, em 1973. Esses conflitos foram basicamente disputas territoriais entre Israel e os países árabes vizinhos. E, claro, ainda temos o conflito Israel-Palestina, com disputas sobre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que envolvem questões de soberania e direitos humanos. Além das questões históricas, existem fatores geopolíticos e econômicos que alimentam essas tensões. Por exemplo, o petróleo. A região é super rica nesse recurso, então naturalmente atrai a atenção de potências internacionais e acirra disputas locais. Outro fator é a rivalidade regional, como entre o Irã, majoritariamente xiita, e a Arábia Saudita, majoritariamente sunita. Essa disputa de influência afeta outros países, como a Síria e o Iêmen. E claro, não podemos esquecer dos fatores étnicos e religiosos. A região é super diversa. Árabes, persas, curdos, muitos grupos sem território próprio, como os curdos, e o islamismo, dividido entre sunitas e xiitas, também influencia diretamente os conflitos. Então, resumindo os principais motivos desses conflitos. Pessoal, quando a gente fala em Oriente Médio, quase sempre vem à mente a ideia de crise e conflito, não é? Mas por que será que essa região é tão marcada por tensões? Vamos entender isso com calma. Primeiro ponto importante: as questões religiosas e étnicas. O Oriente Médio é um verdadeiro mosaico de povos e crenças. Temos muçulmanos sunitas e xiitas, judeus, cristãos, além de diferentes grupos étnicos como árabes, persas, turcos e curdos. Essa diversidade poderia ser uma riqueza, mas, ao longo da história, acabou se tornando também fonte de disputa e rivalidade. Agora, outro motivo muito forte: os conflitos territoriais e as fronteiras artificiais. Lá no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, potências europeias desenharam fronteiras sem considerar as identidades locais. Isso deixou grupos separados ou juntos à força, e até hoje existem disputas. O exemplo mais famoso é o conflito entre Israel e Palestina, mas também podemos lembrar da questão dos curdos, que estão espalhados em 4 países diferentes. E é claro que a gente não pode deixar de falar do petróleo e do gás natural. O Oriente Médio concentra algumas das maiores reservas do mundo, e controlar essas riquezas significa ter poder global. Por isso, grandes potências,
como Estados Unidos e Rússia, sempre mantêm os olhos bem atentos à região. Esse ponto nos leva ao quarto motivo: as intervenções estrangeiras. Várias guerras e crises no Oriente Médio foram intensificadas por disputas geopolíticas. Durante a Guerra Fria, por exemplo, e a União Soviética apoiaram lados opostos em diferentes países. Mais recentemente, podemos citar a invasão do Iraque em 2003, ou a Guerra Civil na Síria, onde diferentes potências se envolveram, direta ou indiretamente. E, para fechar, temos o fator social e político. Muitos países do Oriente Médio enfrentam regimes autoritários, falta de democracia e altos índices de desigualdade social. Esse cenário foi o estopim da chamada Primavera Árabe, em 2011, quando milhões de pessoas foram às ruas exigindo mudanças. Mas, em vez de estabilidade, em vários lugares o que veio depois foram novas crises e até guerras civis, como na Líbia, no Iêmen e na própria Síria. Então, se a gente fizer um resumo, dá para dizer que os conflitos no Oriente Médio não têm uma única causa. Eles são resultado de uma combinação de fatores: religião, fronteiras, petróleo, intervenções estrangeiras e problemas internos de ordem social e política. E aí, perceberam como tudo se conecta? É como se fosse um quebra-cabeça, onde cada peça ajuda a explicar por que a região é tão instável até hoje. Aula 2. Conflitos territoriais. Mar do Sul da China, Palestina, Israel, fronteiras africanas. Hoje vamos falar sobre conflitos territoriais. Primeiro, o Mar do Sul da China. Essa é uma região estratégica no Sudeste Asiático, cheia de recursos naturais como petróleo, gás e peixes, e é uma rota importante para o comércio internacional. O problema é que vários países querem controlar essas áreas. A China, as Filipinas, o Vietnã, a Malásia, Brunei e Taiwan. Eles disputam principalmente ilhas e recifes, como as Ilhas Spratly e as Ilhas Paracel. E não é só sobre território, tem a questão militar, econômica e geopolítica. A China fortalece suas ilhas, garantindo presença militar e controle das rotas comerciais. E isso gera tensão com os Estados Unidos e outros países da região, e já passou por tribunais internacionais como o de Haia. Agora, mudando um pouco de cenário, vamos para o Oriente Médio, Palestina e Israel. Esse é um conflito histórico que começou lá no século XX, quando o Estado de Israel foi criado em 1948 na região da Palestina. Os principais territórios disputados são a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. O conflito envolve questões de soberania e direito à autodeterminação para os palestinos e, ao mesmo tempo, segurança e reconhecimento do Estado de Israel. Além disso, os assentamentos israelenses em territórios ocupados aumentam ainda mais a tensão. Internacionalmente, a ONU, os Estados Unidos e vários países árabes estão envolvidos, e o conflito tem gerado crises humanitárias recorrentes. E, por último, vamos falar das fronteiras africanas. Aqui o problema vem da história colonial. Na Conferência de Berlim, lá no final do século XIX, os europeus dividiram a África sem considerar as etnias, línguas e tradições locais. O resultado? Conflitos internos e entre países. Alguns exemplos são o Sudão e o Sudão do Sul, Ruanda, Etiópia e Eritreia, entre outros. Esses conflitos causam guerras civis, deslocamento de pessoas e dificultam o desenvolvimento econômico. Então, resumindo, conflitos territoriais envolvem interesses estratégicos, econômicos e étnicos. Podem ser entre países,
ou dentro de um país e tem impactos políticos, militares e humanitários. Para tentar resolver, geralmente se busca negociação internacional, mediação da ONU ou acordos de paz, mas a solução quase nunca é simples ou duradoura. 193. Conflitos armados recentes. Guerra na Síria. Hoje vamos conversar sobre um dos conflitos mais complexos e devastadores do século XXI, a guerra na Síria. Para entender melhor, organizei 5 motivos principais que ajudam a explicar por que o conflito começou e se mantém até hoje. O primeiro motivo é a repressão aos protestos contra o regime de Bashar al-Assad. Em 2011, inspirado pela Primavera Árabe, o povo sírio foi às ruas pedindo reformas democráticas e mais direitos civis. O governo respondeu com violência, e isso acabou transformando os protestos em uma guerra civil aberta. O segundo motivo envolve as divisões étnicas e religiosas. A Síria é um país muito diverso. Temos sunitas, alauítas, cristãos e curdos, entre outros grupos. O governo é dominado pelos alauítas, enquanto a maioria sunita exige maior participação política. Essa desigualdade alimentou ressentimentos e conflitos internos. O terceiro motivo é a proliferação de grupos extremistas. Com o vácuo de poder criado pela guerra, surgiram organizações como o Estado Islâmico, ISIS e a Al-Nusra. Esses grupos aproveitaram a instabilidade para conquistar territórios e impor seu controle, tornando a situação ainda mais caótica. O quarto motivo é a interferência de potências estrangeiras. Países como Rússia, Irã, Turquia e Estados Unidos apoiam diferentes lados do conflito, cada um com seus interesses estratégicos, militares e geopolíticos. Essa intervenção prolonga a guerra e dificulta qualquer solução pacífica. E o quinto motivo é a crise humanitária e a disputa territorial. Milhões de pessoas foram deslocadas, cidades foram destruídas e o acesso a serviços básicos como saúde e educação ficou comprometido. Além disso, a luta pelo controle de cidades estratégicas, como Alepo e Ráquia, se tornou central para o desenrolar da guerra. Então, resumindo, a guerra na Síria começou com protestos contra o regime, mas se transformou em um conflito complexo por causa das divisões étnicas e religiosas, grupos extremistas, interferência de potências estrangeiras e disputa por territórios, gerando uma grave crise humanitária.